Boa noite a todos. Eu sou a Márcia Sadzevicius, Board Member da CFA Society Brasil. Agradeço o interesse e a participação de todos vocês e agradeço em especial ao Davi Lawan, ao qual é um prazer reencontrar virtualmente. Davi é diretor de Research na Bitwise Asset Management, uma gestora baseada em São Francisco, focada em criptoativos, com mais de $1,5 bi sob gestão. E a Bitwise é uma das empresas que está liderando o processo de aprovação do ETF de Bitcoin nos Estados Unidos. Davi foi coautor da publicação Crypto Assets, The Guide to Bitcoin, Blockchain and Cryptocurrency for Investment Professionals, que foi publicado pelo CFA Research Institute. No nosso convite para o evento, você tem o link para acessar essa publicação. E vale dizer que anteriormente o Davi trabalhou no mercado financeiro tradicional como analista de sell-side para empresas no Brasil e na América Latina, no Itaú BBA, onde tive o prazer de trabalhar com ele, no JP Morgan e no Unibanco. Davi tem mestrado por Stanford e é formado em engenharia elétrica pela Poli. O Davi vai fazer uma apresentação de aproximadamente 30 minutos e após isso a gente vai abrir para perguntas, a gente vai reservar um tempo para isso. No momento das perguntas, vocês fiquem à vontade para ou escrever no chat ou levantar a mão que a gente abre o microfone de vocês. Davi, the floor is yours. Muito obrigada. Obrigado, Marcinha. É um prazer estar aqui. É um prazer fazer evento junto de novo com você, né? Relembrar os nossos antigos dias de Sell-Side. Oi, pessoal, estou super animado para fazer essa apresentação aqui. Antes de começar a fazer uma intro bem rápida, Marcinha foi super generosa. Eu trabalho na Bitwise. Bitwise Asset Management é uma gestora, americana. A gente tem sede em São Francisco. A gente administra aí mais de $1,5 bilhão focado exclusivamente em criptoativos. A gente é conhecido por produzir algumas peças de research que são bem conhecidas na indústria de cripto. A mais recente que a gente produziu é a que a Marcinha mencionou, que é o Brief de Crypto Assets do CFA Research Institute, que dá para baixar de graça no site deles. O nosso foco, mercado americano, e a gente é muito focado nos financial advisors, RIAs e multifamily offices, que eu acho que seriam os family offices, e os financial advisors são os equivalentes dos assessores no Brasil. Esse é o nosso grande foco aqui. Nosso time junta aí, tem um foco grande em asset management e tecnologia. A gente tem hoje uma equipe de 25 pessoas e um foco grande nosso é na parte de index e ETFs. A gente tem bastante expertise nessas duas coisas na Bitwise. Depois eu vou falar um pouquinho, mas a gente é a empresa que criou o Bitwise 10, que é como se fosse o S&P 500 na indústria, que eu diria que de longe aí é conhecido como o índice de referência do mercado de criptoativos. Nosso fundo principal segue esse índice. A gente tem alguns outros índices também que a gente desenvolveu. A gente tem um de DeFi, que é como se fosse um setor dentro de cripto, e algumas outras coisas que a gente lançou também. Eu vou falar bem rapidinho aqui na Bitwise da apresentação para a gente andar rápido. Deixa eu só, eu não estou conseguindo mexer o slide aqui. Era só um segundinho, pessoal, porque eu não consigo. Eu acho que travou para mim aqui. Vocês estão conseguindo ver o slide, mexer ou não? Pessoal? Tem alguém aí? Não, Davi. Não tá mexendo, não. Isso. Eu acho que aconteceu alguma coisa aqui para mim que travou. Acho, agora eu consegui. Então, legal. Eu vou passar rapidinho aqui na parte da Bitwise, mas para quem quiser saber mais da gente, o nosso site é bitwiseinvestments.com. E agora vamos falar de cripto. Ainda está dando problema aqui. Pronto. A minha ideia aqui, não falar de mim, não falar da Bitwise, mas a ideia é explicar um pouquinho mais sobre o que é esse mercado, para que ele é importante. Como a Marcinha falou, eu venho do mercado tradicional, eu mudei para esse mercado de cripto há coisa de 5 anos atrás,
Então, às vezes, várias das dúvidas que o pessoal de mercado tradicional tem, eu também tive, eu também passei. Então, inclusive, esse material que a gente preparou para o CFA Institute, ele foi feito com essa cabeça, com a cabeça de explicar cripto para profissionais de investimento, que já entendem o mercado tradicional bem. E aí vamos começar falando um pouquinho, então, sobre o que é esse mercado de cripto. A apresentação que eu tenho aqui é em inglês, e eu faz muito tempo que eu não falo em português, sobre cripto, ou até em português em geral. Então, eu já vou pedir desculpa por usar alguns anglicismos de vez em quando. Eu vou tentar evitá-los o máximo que eu puder. Primeira coisa aqui, quando as pessoas pensam em Bitcoin, quando as pessoas pensam em cripto, eles pensam em cripto como uma moeda, né? A pergunta que sempre vinha para a gente é, mas quando que eu vou comprar o meu Mocha Frappuccino no Starbucks com Bitcoin? E a resposta vai demorar muito, e talvez seja nunca. A primeira coisa, assim, se tiver alguma coisa que eu queria que vocês tirassem dessa apresentação, é que cripto não é sobre pagar o seu Mocha Frappuccino no Starbucks. A gente vai usar analogias de pagamentos aqui, vocês vão ver que eu vou construir um racional e uma ideia de por que esse negócio existe, por que ele é interessante, mas a gente vai gradualmente expandir desse uso de caso de pagamentos para coisas muito mais interessantes. Dá para fazer isso com cripto também, acho que menos com Bitcoin, mas dá para fazer. Eu só acho que não é a coisa mais interessante que acontece no mercado hoje. O melhor jeito para pensar em cripto não pense nele como uma moeda, mas pensa que ele é uma tecnologia que ele leva a ideia de dinheiro para a internet. E aí a gente, de novo, vou começar a falar um pouquinho aqui, fazer umas analogias de pagamento e aos poucos eu vou evoluir para outras coisas que eu acho que cripto faz e que são mais interessantes. Mas olha o diagrama da esquerda aqui. Isso aqui é uma representação de como que funciona o mercado financeiro se, por exemplo, eu vou pagar a Márcia, por exemplo, se eu vou pagar um cheque para ela. E vamos falar que a minha conta é num banco, vamos falar no Banco do Brasil. Na verdade, vamos falar que a minha conta é no Itaú e a da Márcia é no Banco do Brasil. Vou usar você no Banco do Brasil, acho que é um exemplo melhor. Aí, o que acontece? Quando eu pago um cheque para a Márcia, o banco dela, que é o Banco do Brasil, ele só vai deixar a Márcia cash, o cheque dela, quando ele tiver certeza de que esse cheque foi compensado. E existe aí toda uma camada, né, que acho que muitas pessoas que estão aqui vão conhecer até melhor do que eu, de camadas de clearing e de liquidação, que fazem todo esse processo de reconciliação. O motivo pelo qual isso é assim é basicamente porque o banco da Márcia precisa ter alguma garantia vindo do meu banco ou de alguma contraparte que ambos confiam, de que o dinheiro que eu estou mandando para a Márcia, ele é válido, que eu não escrevi 5 cheques aqui para todo mundo e que eu estou tentando pagar 5 pessoas com o mesmo dinheiro. Basicamente, o que cripto faz, e acho que esse é um jeito interessante de entender, é que cripto é uma tecnologia que permite eu fazer essa transferência diretamente para a Márcia, sem precisar de nenhuma parte no meio do caminho, sem precisar de confiar de ninguém que está no meio do caminho. A gente simplesmente está usando esse protocolo. E por que esse é um problema interessante? Aqui. O motivo pelo qual isso é um problema interessante é assim, a gente usa muito o exemplo de um aplicativo que tem aqui nos Estados Unidos que chama Venmo, que eu acho que no Brasil talvez o Pix seja um bom exemplo, ou talvez eu sei que acho que agora no Brasil o pessoal está até usando o WhatsApp, né, para fazer transferências, mas o Venmo, que é um aplicativo aqui do PayPal nos Estados Unidos, ele permite que as pessoas consigam transferir dinheiro muito rápido de uma para outra. E quando a gente fala aqui nos Estados Unidos de que, não, então, cripto permite você fazer essas transferências sem precisar de ninguém no meio, a primeira pergunta que sempre vem é, não, mas o Venmo, que é esse aplicativo do PayPal, funciona muito bem. E, na verdade, acho que o Venmo é um jeito extremamente útil exatamente para a gente explicar qual que é esse breakthrough, esse avanço tecnológico que cripto traz para o mercado. Quando a gente olha, e o motivo pelo qual um aplicativo como o Venmo, ou pelo qual se você for transferir dinheiro pelo WhatsApp ou alguns desses aplicativos funcionam, é porque ele é um walled garden, né? Ele é um
uma entidade centralizada em que ele consegue ver quem tem o quê, e ele consegue controlar muito fácil quem é dono do quê em qualquer momento. Assim, eu fazer uma transferência para Márcia num aplicativo como esse é igual mexer uma linha numa planilha de Excel. Isso é muito fácil de fazer. O problema é quando você sai desse aplicativo e você quer fazer uma transferência que sai fora dele, aí você cai no sistema antigo. E o sistema antigo é isso que a gente está mostrando aqui no lado esquerdo do slide, que são vários, vamos dizer, vários bancos, e você pode pensar isso como vários bancos de dados, que um não consegue muito enxergar o outro, e um não consegue enxergar o que o outro está fazendo. Fazer esses bancos de dados sincronizarem é um problema que o pessoal de ciências da computação está tentando resolver há muito tempo. Na verdade, ele é um problema que existe desde o começo dos anos 80. A primeira formulação dele foi feita aqui em Stanford em 1981, quando a internet estava começando. Era considerado impossível você conseguir sincronizar todos esses bancos de dados, vamos dizer, né, todos esses bancos, sem ter alguém que centralize essa informação, sem ter alguém que todo mundo confia. Esse é o grande avanço que o Bitcoin faz. Assim, e depois vários outros criptoativos que vieram depois. Basicamente, a arquitetura que funciona numa rede de blockchain é basicamente essa. Pensa no blockchain como se ele fosse uma base de dados, mas ele é uma base de dados nova. Ele é uma base de dados que todo mundo consegue ver, mas ninguém consegue fraudar e ninguém consegue controlar. Existe um conjunto aí de incentivos, existe bastante coisa, bastante técnica de criptografia e matemática que faz esses bancos de dados estarem sempre sincronizados. Eu não vou entrar nisso, acho que não daria tempo, ia ficar um pouco além do escopo, mas para quem quiser entender melhor como é que esse sistema de incentivos funciona, a gente tentou explicar isso com bastante profundidade no primeiro capítulo da nossa peça para o CFA. Lá a gente traçou tudo o que acontece na rede quando uma pessoa transfere um Bitcoin. A gente usou o Bitcoin como exemplo. Uma pessoa transfere um Bitcoin para outra pessoa. A gente mostrou tudo o que acontece no caminho dessa transação. Mas eu não vou entrar. E aí você vai ouvir várias buzzwords como os miners, né, os mineradores, os consensus algorithms, que são os algoritmos de consenso, proof of work, proof of stake. Tem um monte de buzzwords que eu acho que você não precisa entender se você quer entender de uma maneira mais aberta como isso funciona. Aí depois, para quem quiser entrar nisso mais no detalhe, aí eu recomendo dar uma olhada lá no nosso livro do CFA. Mas legal, então existe essa nova arquitetura de banco de dados e para que ela é boa? Eu vou discutir aqui 3 grandes avanços e eu vou tentar fazer analogias de usos mais reais na capacidade que eu puder aqui. O primeiro breakthrough que faz, e aqui a gente ainda está naquela analogia de pagamentos, né? A gente já vai sair dela e vamos começar a olhar coisas bem mais interessantes que cripto faz. Mas essa é uma das coisas que cripto consegue fazer. Você consegue mover bens financeiros numa velocidade muito grande. Para algumas redes, isso não vai ser competitivo. Então, para pagar o meu mocha frappuccino aqui com Bitcoin, provavelmente o Bitcoin não vai ser muito eficiente. Mas quando você começa a olhar pagamentos mais complexos, então, por exemplo, uma cross-border transaction, né? Então, vamos dizer que eu quero pagar a Marcinha, eu quero pagar $1.000 para a Márcia aqui. O jeito mais fácil de eu levar esses $1.000 é eu colocar eles numa mala, pegar um avião e ir para o Brasil. E voltar, né? Isso é uma coisa meio maluca. Por quê? Porque existem vários intermediários que sentam entre eu e a Marcinha, entre países e etc. e tal. Para esse tipo de transação, você tem algumas coisas de cripto que conseguem fazer muito sentido. Se você entrar aqui no Bank of America, aqui nos Estados Unidos, se você entrar na parte de International Wires dele, você vai ver que a propaganda fala exatamente isso. Ele fala que um wire demora de 2 a 4 dias para ser executado e a taxa varia aí, acho que entre 1% e 4%. E, obviamente, como um banco, ele só está aberto em dias de
de dias de semana e não está aberto em nenhum feriado bancário. Essas redes de blockchain, elas são descentralizadas, então, ao contrário do Bank of America, que tem um CEO e escritórios em quase 40 países, uma rede de blockchain, por exemplo, ela funciona, ela não tem nenhum funcionário, ela é completamente descentralizada, você consegue fazer transações muito grandes, até no Bitcoin, quando as transações são grandes e são complexas, começa a fazer sentido. Você vê transações no Bitcoin de bilhões de dólares que são executadas por FIIs de alguns centavos ou alguns dólares, né? Então, para alguns tipos de transação, isso é um negócio que funciona, e o motivo pelo qual você consegue fazer esse tipo de coisa é porque você está todo mundo olhando, pensa que está todo mundo olhando para a mesma base de dados, e pensa que existe todos esses mecanismos de matemáticos e criptográficos, e que quem quiser pode entrar mais no detalhe depois, que eles garantem que essas bases de dados elas estão sempre em sincronia, elas estão sempre conversando umas com as outras. Agora vamos olhar os usos de casos mais interessantes, eu acho, de cripto. Essa parte de pagamentos é legal, existem alguns blockchains que são focados nisso, mas acho que tem um monte de outras coisas mais legais. Uma coisa legal que a gente fala que é o desenvolvimento dessa ideia do dinheiro programável, ou programmable money. Porque quando a gente pensa numa transação, normalmente a gente pensa em pessoa A, vamos falar, eu pago a Márcia, né? Pessoa A pagou outra pessoa. Isso é legal. E funciona, e dá para você fazer em cripto, como eu estava falando no slide anterior. O negócio legal e uma coisa interessante aqui é que quando você pega esse sistema e você coloca o dinheiro de maneira digital e na internet, você consegue programar transações que são mais sofisticadas. Então, você consegue fazer coisas do tipo como se fosse uma conta de escrow. Então, vamos falar, eu pago a Marcinha, mas só se alguma pessoa X, vamos falar aqui o Alexandre, que eu estou vendo aqui na lista dos participantes, se o Alexandre também topar. É como se fosse uma conta de escrow. Eu posso fazer um trust, eu posso fazer, eu pago a Marcinha, mas só daqui a 10 anos. Essa transação só vai ser liberada daqui a 10 anos. Eu consigo fazer esse tipo de transação sem ter nenhuma terceira parte envolvida, simplesmente com nós concordando com essa transação e usando o protocolo, assim como eu faço aquele pagamento simples. Essa é uma parte que a gente conversa com bastante gente, né, de mercado institucional e de mercado tradicional. Essa talvez é a parte que o pessoal está mais olhando e que tem muita gente ainda que não presta atenção e que não está tão focada, mas isso aqui é uma das coisas mais interessantes que está acontecendo em cripto hoje. Existe vamos dizer, um setor de cripto chamado DeFi, que é Decentralized Finance, finanças descentralizadas, que basicamente está falando a pergunta, não, legal, um pagamento é simples, uma conta de escrow, ok, mas não super interessante, o que mais que eu consigo fazer? E eu acho que muitas pessoas aqui nesse call vão ficar impressionadas com quanta coisa você consegue fazer hoje nesse mundo de finanças descentralizadas. Você consegue fazer trading, você consegue fazer empréstimos, você consegue fazer derivativos, você consegue fazer seguros, você consegue fazer várias coisas interessantes, basicamente, que são essas transações mais complicadas, né? Então, você tá evoluindo aí de transações simples para contratos mesmo, essa ideia dos smart contracts, dos contratos inteligentes, que conseguem executar vários serviços financeiros. Que, na verdade, qualquer coisa que você consegue colocar numa lógica computacional e programar, você consegue executar nesses protocolos. Eu não vou falar tanto de Decentralized Finance aqui, é um tópico já um pouquinho mais avançado. A gente lançou o primeiro fundo de índice de Decentralized Finance do mundo, e a gente tem até bastante material sobre DeFi. Eu realmente recomendaria o pessoal a dar uma olhada nessa parte de DeFi, porque é bastante interessante. E já está tendo traction. Então, você pega, por exemplo, a maior exchange descentralizada, é um protocolo chamado Uniswap, ele está negociando aí entre 1,5 bilhão e 2 bilhões de dólares por dia de volume. Isso é mais ou menos, assim, não é tão longe assim do que uma empresa como a Coinbase faz. Só que ele não é uma empresa, ele é um protocolo. Ele não tem funcionários, ele é feito de maneira descentralizada. Existe também mais ou menos 12 bilhões de dólares de dívida outstanding
nesses contratos de DeFi, alguns outros que são focados em empréstimo. Então, já tem bastante coisa legal acontecendo aqui. Eu realmente recomendaria, principalmente o pessoal que é de finance, a olhar essa parte de DeFi mais perto. Nosso fundo de DeFi, a gente ficou super bem impressionado com o interesse que teve, e eu acho que tem bastante coisa para ver e para aprender aqui. Breakthrough número 3, a criação de direitos digitais, de escassez digital. Uma das coisas interessantes de quando você faz esse banco de dados ou essa estrutura de banco de dados diferente é que você consegue ser dono de um ativo digital, assim como você consegue ser dono de um quadro de arte, assim como você consegue ter uma barra de ouro e segurar essa barra de ouro nessa mão. Isso não era possível antes, né? Porque toda informação digital, ela é só uma sequência aí de números, né? De zeros e uns. Isso é muito fácil de copiar. Uma coisa que o Bitcoin criou, né, como o primeiro criptoativo, é essa ideia de escassez digital, de você poder ser dono de um ativo digital igual você é dono de um bem físico normal. E é aqui que está o grande uso de caso do Bitcoin, né? Aqui que está essa ideia do Bitcoin como ouro digital. O Bitcoin acho que pode ser visto como essa commodity que tem várias propriedades parecidas com a do ouro, mas que ela é totalmente digital. E você pode ser dono de um Bitcoin igual você é dono de uma barra de ouro. Mas existem outras aplicações também. Talvez muitos de vocês aqui tenham ouvido falar dos NFTs, né? Dos Non-Fungible Tokens ou dos NFTs. Então, as pessoas podem ter, por exemplo, aqueles cartões colecionáveis, ou para o pessoal que gosta de jogo, né? De gaming, você pode ser dono de algum item dentro de um jogo, assim como você é dono de um item físico. E agora também tem uma grande onda aí dessa questão de arte digital, né? De você poder ser dono de uma obra de arte, mais ou menos como você é dono de um ativo físico. Esse é o terceiro breakthrough dos criptoativos. Então, é por isso que essa classe de ativos vem performando muito bem. Então, se você olhar, esse gráfico aqui, acho que ele termina agora no primeiro trimestre, mas se você olhar, os mercados de criptativos, eles estão performando muito bem, né? Eu estou comparando aqui com algumas outras classes de ativos mais tradicionais, então estou olhando o S&P 500 e alguns outros índices de ações. Se você olhar o Bitcoin e o Bitwise 10, o Bitwise 10 é o nosso índice, que representam os 10 maiores ativos do mercado de cripto. É basicamente visto como o S&P 500 do cripto, né? Eu coloquei aqui tanto o Bitwise 10 quanto o Bitcoin, porque o Bitcoin é o maior ativo do mercado com certa folga. Mas o motivo pelo qual esse mercado continua tá performando também é porque acho que cada vez mais pessoas estão entendendo que isso é um breakthrough tecnológico muito importante, que tem muitas aplicações importantes que podem ser feitas aqui, e isso não é algo de hoje, né? Então, isso aqui é a performance do mercado de cripto em 2020. Também o mercado andou muito bem. Mesmo se você olhar 2019, eu consigo indo para trás, desde 2017, o mercado de cripto é um mercado que vem, eu acho que grande parte dessa valorização que a gente está sendo são as pessoas começarem a entender esses usos de casos e essas tecnologias novas. É claro que é um mercado volátil, é uma tecnologia nova. Então, como a gente tem aqui, a gente tem acho que 7 situações em que esse mercado caiu aí mais de 20% ou 30%, em alguns casos 80%, e demorou para se recuperar. Mas o negócio interessante de cripto é que ele sempre até agora ele sempre caiu, mas ele sempre acabou recuperando os níveis anteriores. Eu acho que o motivo pelo qual isso é porque existe uma inovação tecnológica muito importante aqui. Aí é claro que se você olhar o Bitcoin desde mais de lá de trás, a performance é muito grande. O motivo, novamente, pelo qual a performance é muito grande é porque esse nível de avanço tecnológico é bastante raro. Assim, eu acho que a única, ou talvez a comparação mais próxima que a gente consegue fazer é a internet, né? Então, aqui eu estou mostrando um pouquinho como que a internet evoluiu ao longo do tempo. Em 1971, a ideia básica da internet começou, né? Que são esse protocolo TCP/IP.
mas você não conseguia fazer muito com ela até lá. Em 1982 foi criado um protocolo chamado SMTP, que permitiu às pessoas usarem o e-mail, que por algum tempo era visto como grande uso de caso da internet. Em 1989, o HTTP, que aí permitiu as pessoas começarem a usar links e criaram o que a gente chama de World Wide Web. Em 1994, teve um momento muito importante que foi criado o SSL, que é a ideia de você poder encriptar a informação e transmitir ela pela internet. Para quem é mais velho aqui, talvez vai lembrar que no começo da internet as pessoas falam, não coloque o seu cartão de crédito na internet. Isso começou a ser possível depois que o SSL foi criado. E não, eu acho que não é coincidência que a Amazon foi fundada mais ou menos nessa época aí. A Amazon não poderia ter existido muito antes disso. E aí depois, voz, telefonia, vídeo streaming. E eu acho que o jeito mais interessante de entender esse mercado de criptoativos é essa ideia de que agora a gente está vendo uma nova iteração. Assim, a gente teve um novo breakthrough tecnológico que agora permite a gente colocar dinheiro, a gente colocar serviços financeiros e a gente colocar itens de valor dentro da internet. E assim como quando você coloca essas coisas na internet, né, a internet tem várias coisas muito appealing, né, dessa arquitetura aberta, de ativar muita inovação, assim como o e-mail teve um grande impacto na indústria de correios, assim como o e-commerce teve uma indústria muito grande um impacto muito grande na indústria de varejo, voz sobre IP na indústria de telefonia, a gente agora está começando a ver a internet poder começar a prestar serviços monetários e financeiros. Esse tipo de coisa é bastante raro, ele demora para acontecer, e não é toda hora que a gente vê. Eu vou fazer mais uma sessão aqui, só para tentar dar um overview do mercado. Por que existe mais de um criptoativo, né? Eu acho que provavelmente todo mundo que está aqui já ouviu do Bitcoin, provavelmente alguns ou muitos aqui ouviram de uma outra rede que chama Ethereum, mas existem, na verdade, vários outros. E aí, normalmente, quando as pessoas pensam nesses criptoativos, eles pensam como se fosse o dólar e o euro, né? E aí eles falam, pô, mas por que você precisa de mais de um? E o que eu acho é que o jeito mais fácil de entender isso é pensar como se fossem empresas de tecnologia. Então, aqui tem os logos de 4 empresas que provavelmente todo mundo aqui conhece, né? Então, você tem uma Microsoft, uma Oracle e um Twitter e um Salesforce. Essas empresas, elas são diferentes. Elas podem até competir com outras em determinados segmentos, mas elas estão fundamentalmente desenhadas para endereçar mercados diferentes e otimizadas para usos de casos diferentes, né? Então, a gente usa o Microsoft, depende da pessoa, mas no meu caso aqui eu uso o Excel. Eu uso o Twitter porque como minha social network. Se você quiser um CRM, provavelmente você vai no Salesforce. Então, do mesmo jeito que isso acontece em empresas de tecnologia, isso acontece no mercado de cripto também. Aqui você tem 4 logos de 4 criptoativos importantes, né? O primeiro é o Bitcoin, aqui que a maioria das pessoas já deve conhecer. O segundo é o Ethereum, que é esse losango cinza aqui. E aí embaixo você tem o Chainlink e o Uniswap. Eu vou falar um pouquinho deles depois. O negócio que eu estou mostrando eles aqui é porque, por exemplo, o Bitcoin, ele foi feito e otimizado para ser esse ouro digital, né? As transações no Bitcoin, pelo menos na camada principal, elas não acontecem tão rápido. O Bitcoin é limitado no que você consegue fazer com ele. Então, quando eu falei daquela parte de decentralized finance, de fazer aquelas exchanges, aqueles protocolos de empréstimo, no Bitcoin você não consegue fazer muito isso. E o motivo é porque o pessoal que fez o design do Bitcoin, eles otimizaram para a segurança, para a descentralização. O Ethereum, ele basicamente tem uma outra proposta. Então, o Ethereum está falando, não, legal, isso que o Bitcoin está fazendo, mas eu vou fazer um trade-off diferente. Eu vou aceitar ser menos descentralizado, eu vou aceitar ser menos seguro, mas em troca disso eu sou muito programável. Então, basicamente, a linguagem de programação do Ethereum, você consegue fazer tudo o que você consegue fazer num computador normal. E é por isso que muitas dessas aplicações de Decentralized Finance, hoje, elas estão nascendo em cima do Ethereum. O Bitcoin é o criptoativo maior e mais conhecido, vale aí acima de $1 trilhão hoje. Talvez são
um pouquinho menos agora, né, porque o mercado está caindo. E o Ethereum é mais ou menos uns 40% ou 45% disso. Existem outros protocolos que fazem outras coisas. Então, esse Chainlink que está aqui abaixo, ele faz uma função, vamos dizer, intermediária entre protocolos. Ele oferece informação para outros protocolos executarem determinadas operações, como se ele fosse um price feed, como se fosse o Thomson Reuters do mundo tradicional. O Uniswap é aquela exchange que eu falei, como se ele fosse uma New York Stock Exchange ou uma Coinbase no mundo tradicional. Tanto o Chainlink quanto o Uniswap, eles funcionam em cima do Ethereum. Mas a ideia que eu estou tentando passar aqui, sem ficar muito complexo, é essa ideia de que existem designs diferentes, existem usos de casos diferentes, e as redes podem, às vezes umas competem com as outras, mas em muitos dos casos eles são simplesmente desenhados para fazer coisas diferentes. E a gente vê isso na performance de mercado. Então aqui a gente tem, até o final do trimestre, a performance dos 10 ativos que fazem parte do nosso índice, né? Então se você olhar, o ativo que performou melhor é o Uniswap, que é essa exchange descentralizada que eu falei, que subiu 450%. O pior é um chamado Bitcoin Cash, que é como se fosse um spin-off do Bitcoin. A diferença aqui é de quase 400 pontos percentuais, ela é enorme. E isso não é algo que foi específico desse trimestre. Então, assim, se você olha a diferença entre o melhor e o pior ativo do nosso índice em cada mês, a diferença é de mais ou menos 60 pontos percentuais. Então, basicamente, isso reflete usos de caso diferente, ou dinâmicas específicas do protocolo, assim como você tem ações e setores diferentes, né, que reagem de maneira diferente na bolsa. A mesma coisa acontece aqui. E a gente, assim, a gente é uma loja de índice, né, a gente tem bastante expertise de índice ETFs na Bitwise. Os fundos que a gente oferece são fundos de índice. Um negócio que acho que eu esqueci de falar, a gente é uma das empresas que está aí tocando a parte do processo de aprovação de um ETF de Bitcoin aqui nos Estados Unidos com a SEC. E o motivo pelo qual a gente acha que, para algumas pessoas, faz sentido a exposição em índice é exatamente pelo que eu mostrei, né? Às vezes é difícil de saber quem vai ser o ganhador nesse mercado. Às vezes é até difícil de saber, quando você está falando de tecnologia early stage, qual vai ser o uso de caso, né? Para que essa tecnologia vai ser usada? Era difícil, talvez, alguém imaginar que a internet ia ser usada para fazer esse vídeo que a gente está fazendo hoje aqui há 25 anos atrás, né? Então, aqui tem vários exemplos que talvez algumas pessoas aqui sejam familiarizadas ou conheçam. O BlackBerry, o Betamax, American Online, MySpace, que é o equivalente do que o Orkut era no Brasil, ou MySpace aqui nos Estados Unidos. Então, essa é um jeito de investir nesse mercado. Eu vou fazer mais 2 sessões rapidinho aqui e depois eu vou abrir para a gente fazer pergunta e resposta. Falar um pouquinho de cripto no portfólio, porque essa é uma parte muito interessante dessa classe de ativos. A gente faz uma pesquisa todo ano, já há 3 anos, com os financial advisors aqui nos Estados Unidos, perguntando várias coisas. E uma das coisas que a gente pergunta é: o que te atrai, né, nesse mercado de cripto? E nos 3 anos seguidos, o número 1, né, a primeira razão que eles citam é o fato de que cripto é extremamente poderoso para diversificar, para melhorar portfólios diversificados. O motivo pelo qual isso acontece é que cripto, eu diria que praticamente de uma maneira única, ele combina esses retornos potenciais muito altos, né? Acho que a gente conversou um pouco sobre para que os criptoativos existem, quais tipos de mercado eles estão indo. Então, você tem esses retornos potenciais muito altos, mas você também tem correlação muito baixa com as outras classes de ativo mais tradicionais. Aqui você consegue ver mais ou menos que esse número, a correlação é praticamente insignificante. Normalmente, esse tipo de investimento é venture capital, private equity, que são ativos ou classes de ativos que não têm muita liquidez. Só que cripto ainda te oferece isso. Então, cripto oferece retorno potencial, correlação baixa com outras classes de ativo e liquidez. Eu diria que essa é uma posição bastante única. E por isso que
a gente já produziu bastante research sobre alocação de portfólio em cripto, mas a gente acha que é por isso que muita gente, que cripto pode fazer muito sentido em portfólios diversificados. Aqui é uma continha que a gente sempre faz há muito tempo já, de qual é o impacto de uma alocação de Bitcoin pequena num portfólio diversificado, né? Aqui nos Estados Unidos fala-se muito do 60-40, que é um portfólio de 60% de ações, 40% de bonds, é o portfólio base aqui nos Estados Unidos. Então, se você olhar aqui, ó, na coluna de total return, né, do retorno total, o portfólio, a gente fez uma simulação aqui, por exemplo, entre 2017 e 2020. O portfólio tradicional, ele retornou aí 49,8%. Se você adicionar 2,5% de Bitcoin, que é a terceira linha aqui, esse retorno pula para 76,6%. Mas o que é interessante é que se você olhar a volatilidade, que é a coluna do lado, ela vai de 11,6% para 12%, ou seja, aumenta 40 basis points, que não é quase nada. É por isso que o Sharpe Ratio, né, o retorno ajustado pela volatilidade, aumenta muito. E isso é uma coisa interessante, a gente fez um white paper de mais ou menos há um ano atrás, que foi bastante bem recebido sobre alocação de portfólio, e provavelmente vamos atualizar ele aí no próximo mês. Isso não é algo específico daquele período que eu escolhi. Esse é um gráfico que eu gosto muito, ele é um gráfico que ele expande aquilo que a gente viu para todas as janelas de 3 anos. Aqui a gente está olhando entre 2017 e 2020. Então, isso são os retornos acumulados de 3 anos até a data de cada ponto aqui no eixo horizontal. A linha preta, ela é o retorno acumulado de 3 anos do portfólio tradicional, 60 a 40. O verde é a contribuição que o Bitcoin dá para esse portfólio. Aqui a gente colocou uma alocação de 2,5%, rebalanceada a cada trimestre. Eu acho que tem duas coisas interessantes nesse gráfico. O primeiro é a constância. Então, assim, essa alocação de 3 anos no Bitcoin, e a gente escolheu o Bitcoin só porque tem mais histórico de preço, né, mais longo, mas essa alocação do Bitcoin, ela contribuiu positivamente para um portfólio em todas as janelas de 3 anos, terminadas entre 2017 e 2021. Isso tem dado, né, de 2014 até o final de 2020. Tem 6 anos de dados aí, tem 2 bear markets de cripto incluídos nesse mercado. Então, uma performance que até agora vem sido bastante consistente. E o segundo é a largura dessa sombra verde, né? O impacto é relevante. O impacto médio aqui é 16 pontos percentuais ao longo de todo esse período. A gente deve atualizar esse estudo daqui a alguns meses para quem tiver interesse. E agora, só para terminar, eu queria dar um update de mercado. Eu vou passar bem rapidinho aqui, que eu queria falar, basicamente, acho que até porque que a gente está tendo essa reunião aqui, a gente acha que, assim, no último ano, últimos 15 meses, o mercado de cripto está passando por um momento muito interessante, ele está entrando no mercado mainstream. A gente escreveu uma das nossas cartas mensais falando exatamente sobre isso, que a ideia que o cripto está crossing the chasm, né, cruzando o abismo. Isso é baseado num livro chamado Crossing the Chasm, do Jeffrey Moore, que é bastante bem estabelecido sobre como tecnologias elas evoluem desse mercado early, né, em que tem os inovadores, tem os early adopters, para o mercado mainstream. Esse passo, esse chasm, é um momento muito especial na história de todas as tecnologias. Algumas nem conseguem cruzar esse chasm, né? A realidade virtual talvez seja uma. Mas eu vou mostrar nos próximos slides, eu vou passar bem rápido sobre eles, porque eu acho que a maioria das pessoas já vai ter visto as notícias que eu mostrei aqui, mas para mostrar que cripto está fazendo basicamente esse processo. Essa é a fase que eu acho que a gente está hoje. Se fosse fazer uma comparação com a internet, a gente provavelmente está falando em 1996, 1997. Mas a gente tem várias audiências entrando nesse mercado.
hedge funds, né? Teve um anúncio importante do Paul Tudor Jones há mais ou menos um ano atrás, estão alocando nesse mercado. Corporações, né? Tem Tesla, talvez tenha a pergunta da Tesla depois, mas a Tesla tem uma alocação importante de Bitcoin no balanço delas. Square, que é uma das maiores empresas de fintech aqui nos Estados Unidos, uma empresa que vem abraçando esse mercado de cripto há bastante tempo. Uma empresa chamada MicroStrategy, que adotou o Bitcoin como primary treasury reserve asset deles, como ativo de tesouraria deles. Eles têm hoje, acho que, mais de 5 bilhões de dólares em Bitcoin. A gente está vendo o mercado de Wall Street, talvez várias pessoas que estão aqui, começando a olhar para cripto também. Então, tem o JP Morgan, por exemplo, que começou a falar de cripto bastante de um ano para cá. Tem um relatório do JP Morgan falando de por que o Ether está outperformando, que saiu acho que há uma semana ou 2 semanas atrás. Várias empresas aqui nos Estados Unidos, né, que nós tem Alliance Bernstein, Guggenheim, Morgan Stanley começando a oferecer isso para os clientes deles. Grandes asset managers, né, a BlackRock já falou do Bitcoin numa luz positiva e de cripto, em várias situações. Várias empresas de tecnologia, o PayPal foi uma notícia muito importante que saiu ano passado, de começar a oferecer venda e compra de criptoativos e o processo de permitir criptoativos como pagamento na rede. A Visa está suportando o USDC, que é uma stablecoin, um criptoativo atrelado ao dólar, regulado aqui dos Estados Unidos também. Investidores individuais, a Coinbase, que fez IPO recentemente, acabou de reportar resultado. Esse slide nem está atualizado. A Coinbase tem mais de 50 milhões de usuários hoje. Isso é mais que a Charles Schwab, a TD Ameritrade, a Interactive Brokers e a E-Trade combinadas. Essas são as grandes corretoras aqui de pessoa física nos Estados Unidos. Eu falei um pouquinho do mercado de financial advisors, essa e da pesquisa que a gente faz todo ano. Aqui você vê alguns resultados da pesquisa. Vou passar rapidinho aqui, só mostrar esse indicador do meio. Mas quando a gente pergunta para os advisors nos Estados Unidos se eles têm cripto, no começo de 2020 esse número era 6%, no começo de 2021 esse número foi para 9%, isso é um aumento de 50%, né? Essa é uma pesquisa que a gente faz em dezembro e publica em janeiro, então vai ser interessante ver aí daqui a 6 ou 7 meses como é que isso evoluiu. Wirehouses, né? Então, eu já falei um pouquinho do Morgan Stanley começando a oferecer isso para clientes. Então, o cripto está passando por esse momento, acho que muito especial. Tentei passar rapidamente aí sobre alguns milestones que aconteceu no último ano, para quem não acompanhou. Mas é claro que tem muitos riscos. Assim, a gente está cedo, é um mercado novo. Como eu falei, se você comparar com a internet, é provavelmente em 1996, 1997. Então, tem riscos de todos os tipos aqui, tem riscos regulatórios, especialmente nas partes do mercado de cripto que são mais novas, né? Então, aqui eu fiz um flag no mercado de decentralized finance, de finanças descentralizadas. Risco de adoção, acho que o mercado de store of value já está bastante bem estabelecido, mas tem vários outros vindo. Riscos tecnológicos, não se esqueçam que isso é software, riscos de competição contra os sistemas legados, sistemas tradicional, risco de behavior, né? É uma classe de ativos extremamente volátil. Eu estava brincando com a Márcia que quando eu era do mercado tradicional, eu cobria o mercado de home builders, e agora eu vim para esse. Então, eu gosto de volatilidade, mas é um mercado que realmente tem um nível de volatilidade que às vezes não é para todo mundo. Então, tem vários riscos que eu acho que todo mundo tem que considerar, mas eu espero que essa grande passada que eu dei aqui tenha ajudado a dar uma clareada em por que eu acho que essa classe de ativos é interessante, por que eu acho como que elas podem evoluir no futuro, como que elas fazem parte de um portfólio, e a gente fez um recap aí bem rápido das notícias que aconteceram. Então, é basicamente isso. Eu sinto que eu falei bastante, eu espero que tenha sido insightful, e acho que agora eu estou pronto para perguntas, se tiver alguma, Márcia. Foi ótimo, Davi, muito obrigada. E tem uma série de perguntas já, a gente já foi recebendo aqui no nosso chat à medida que você foi falando, então eu vou fazer algumas da que a gente já recebeu, e a audiência não se limitem a essas, fiquem à vontade para ou fazer via chat ou levantar a mão que a gente abre o teu microfone. Eu vou começar com uma aqui sobre investimento. A turma perguntando aqui qual a melhor forma de investir em cripto atualmente
eu até quando li, já ia falar, investe lá na Bitwise. E aí a própria pessoa que perguntou sobre os fundos, né, o Hashdesk 100, confiar em gestão, e depois complementou a pergunta perguntando se como ele faria para investir no índice Bitwise aqui do Brasil. Tá, não, legal. Ótimas perguntas. A Bitwise não está no Brasil. A gente tem um fundo offshore, a maioria dos nossos fundos são offshore, mas a gente tem alguns fundos offshore, então é assim que a gente oferece. Se alguém tiver interesse em fazer esse tipo de investimento, entra lá, bitwiseinvestments.com. Por enquanto, infelizmente, a gente não está no Brasil. Eu sou o único brasileiro do time, fico tentando convencer eles lá. Mas, por enquanto, o nosso foco está grande no mercado americano. Quanto à melhor forma de investir em cripto, eu acho que assim, tem vários jeitos e eu acho que cada pessoa tem que pensar em qual é o trade-off mais interessante, né? Como eu sou muito focado no mercado americano, a gente ainda não tem um ETF, né, aprovado aqui nos Estados Unidos. Tem outros países que têm, incluindo o Brasil, né, o Canadá, no Brasil já tem. Essa é uma alternativa que pode fazer sentido para muitas pessoas. O ETF, a gente tem bastante expertise em ETF aqui. O Matt, que é o nosso CIO, que é o meu chefe, ele é um dos founding fathers do mercado de ETF aqui nos Estados Unidos. E o ETF realmente é um veículo extremamente eficiente. Nos Estados Unidos, esse veículo ainda não é importante. Mas o mais importante, assim, que eu falo, sempre a gente fala, do your own research, né? Se for investir, conheça a gestora, conheça a equipe, tenha certeza de que você está confiando numa empresa regulada, tudo certinho. Tem gente que gosta de investir via exchange, e um negócio legal de investir via exchange é que você pode ser dono do seu criptoativo, né? Você pode ser dono de uma senha que basicamente faz você ser dono disso, igual você ter uma barra de ouro na sua mão. Para algumas pessoas isso é interessante. Isso vem com vários, vamos dizer, custos, né? De cuidar dessas informações. Então, isso varia muito de pessoa para pessoa. A gente, na Bitwise, a gente oferece fundos de private placement, muito focado nessa ideia de índice. A gente acha que faz bastante sentido. A gente tem um índice só de DeFi também, que é o nosso fundo que mais cresce hoje. Então, acho que é muito de pessoa para pessoa aqui. Tentei responder de um jeito sem ser muito vago, espero que tenha ajudado. Legal, Davi. Até o Alexandre, um dos participantes, colocou aqui no chat que o ETF na B3 é HASH11, HASH11. E o Axel da BLP Asset foi a primeira gestora de criptoativos regulada pela CVM. Então, ele está citando aqui o site deles e eles têm alguns fundos offshore para investidores profissionais e para o público geral também. E tem o site ali, blp.com.br, ou procurá-lo diretamente aí para falar sobre os investimentos no Brasil. Ainda no tema investimento, a gente tem uma pergunta sobre como os investidores institucionais brasileiros poderiam buscar exposições em projetos menores de Bitcoin, além dos top 10 de market cap, se você tiver algo nesse sentido, Davi. Tá. Eu acho assim, no nosso caso, assim, dos produtos que a gente oferece, esse fundo de DeFi é um fundo que está atraindo muito interesse de investidor institucional. É um fundo que, até onde eu sei, não tem muito equivalente no Brasil. Eu conheço bem o pessoal da Hashtags, eu fiz parte da equipe da Hashtags por bem pouco tempo, mas eu mandei um abraço para o pessoal lá, que estão fazendo um trabalho excelente no Brasil. Conheço de longe o pessoal da BLP também, então tem muita coisa legal rolando. Pelo que eu entendo, talvez o Axel pode falar aqui, eu acho que o fundo deles, por ter gestão ativa, eles têm essa flexibilidade para olhar esses ativos menores. No nosso caso, a gente tem o fundo de DeFi, que é o fundo que hoje atrai muito interesse de investidores institucionais. É o nosso, como eu falei, o nosso fundo que mais cresce. A gente está muito surpreso com o interesse que a gente viu nesse produto. Se for além disso, aí tem vários jeitos, né? Depende do tipo de investidor. Tem fundos de venture capital, tem fundos ativos de cripto aqui nos Estados Unidos também, tem bons hedge funds de cripto aqui. Aí tem uma coisa interessante desse mercado que, assim, a gente não está lá ainda em termos de ter a infraestrutura que o mercado tradicional tem, mas a gente vem fazendo muito progresso nos últimos 3 anos. Então, praticamente, muitas das coisas que você imaginar para um mercado tradicional, você provavelmente vai achar um equivalente em cripto também.
Legal. Falando em DeFi, Davi, um dos participantes perguntou onde ele consegue mais informações sobre DeFi, se você puder dar uma pista aí onde ele consegue ler esse material. Tem uma sessão sobre isso na publicação de vocês para a Research Foundation? Não, ótima pergunta. A gente toca em DeFi na publicação do CFA, mas ela é relativamente por cima. Assim, quando aquela obra foi terminada, o DeFi ainda era muito novo, muito incipiente. Eu vou falar do nosso caso, eu até tenho aqui, ó, a gente tem um apêndice de DeFi, só que tem vários slides aqui. O que eu ia falar, e eu acho que não vai dar tempo de passar, o que eu ia falar é o seguinte, a gente faz muitos webinars, né? Praticamente todo mês a gente faz o webinar. E no mês anterior, esses webinars são de 1 hora, o Matt e eu, que é o nosso CIO e eu, a gente fala de vários temas. O último que a gente fez foi sobre DeFi, então foi um webinar de 1 hora, só sobre DeFi. A empresa que faz isso chama RIA, né, de Registered Investment Advisors, RIA Channel. Então, se você entrar no RIA Channel e procurar Bitwise, você vai achar vários webinars que a gente fez lá. O último foi de DeFi. Além disso, esse é um negócio interessante de DeFi. Não tem tanto material bom ainda, pelo menos material focado no investidor tradicional. A gente está trabalhando algumas coisas nesse sentido, mas não tem tanta coisa publicada. A gente tem esse deck longo sobre DeFi e tem um paper legal que também saiu, se eu não me engano, é do Federal Reserve de St. Louis. Então, se você procurar Federal Reserve St. Louis e DeFi, você vai achar um relatório bacaninha também, bem legal, muito bem feito. Mas é um negócio muito novo, né? Então, DeFi praticamente não existia no meio do ano passado. Então, um mercado extremamente novo dentro de cripto, né? Então, acho que as publicações ainda estão catching up aí. Então, acho que é uma boa aí procurar esse webinar. E claro, como você até citou aí no decorrer da sua apresentação, com a notícia aí do Musk e Tesla, tem algumas perguntas aqui pedindo para você comentar sobre o consumo energético das criptos e acho que tem de maneiras diversas, mas o impacto de cripto no meio ambiente e analisar um pouco a questão de ESG das criptos. Então, estou combinando algumas perguntas em uma só, mas aí no mesmo tema. Legal, muito bom. Questão de cripto e meio ambiente. Essa é uma pergunta grande, esse é um tema que já existe há muito tempo, é um tema que já vem sido discutido há muito tempo, mas ele ganhou um pouco mais de importância desde que o Elon Musk tweetou, né, sobre o custo energético do Bitcoin ontem, e falou que a Tesla até vai parar de aceitar Bitcoin como pagamento. Eles estão mantendo a posição deles de Bitcoin no balanço, que é grande, acho que alguma coisa perto de 2 bilhões e meio de dólares, mas eles não estão mais aceitando o Bitcoin como pagamento. Eu acho que para o Bitcoin em si nem é tão grande, né? Acho que ficou claro na apresentação que o uso de caso de pagamento, ele, pelo menos hoje, ele é algo bem pouco relevante, assim, na tese de investimento de criptoativos. Mas sim, esse negócio fez bastante barulho e acho que é um tema importante, é um tema complexo, dá para a gente fazer um webinar de 1 hora só sobre isso. Então, eu vou tentar resumir isso rapidamente. Primeiro, é verdade que o Bitcoin consome muita energia. Isso não é verdade para todos os criptoativos. O Bitcoin consome mais ou menos um montante de eletricidade que um país médio consome. Um país como a Suécia, mais ou menos. Tá? E é daí que vem a segurança do Bitcoin. A base de dados do Bitcoin é a base de dados mais segura do mundo, exatamente porque ele usa toda essa energia para atualizar e produzir e prover segurança para essa base. Dito isso, da onde que vem essa energia? Essa energia vem do processo de mineração. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar. Eu não vou entrar tanto no detalhe aqui, mas a ideia é, esse processo de mineração, existem todos esses participantes que eles fazem essas atividades que gastam muito energia, e em troca disso eles recebem novos bitcoins e taxas de transação, então eles são remunerados. É uma indústria grande dentro de cripto e é daí que vem esse gasto de energia. Como se esses mineradores eles são contratados pela rede para fornecer toda essa segurança, em troca disso eles ganham criptoativos, ganham bitcoins. Algumas coisas desse processo. Assim, primeiro, uma parte muito grande disso é feita usando energia renovável.
existe estimativa aí entre 40% e 70%, mas eu acho que é mais no topo do range aqui, uma parte grande da energia usada para Bitcoin, para minerar Bitcoin, ela é renovável. E o motivo é porque esse é um mercado extremamente competitivo, então você precisa de energia extremamente barata. E energia barata, em geral, é energia renovável. Muito hidroelétrica usado. Em grande parte dos casos, a energia que é usada para minerar Bitcoin, ela é uma energia que não encontra usos em outros casos. Ela é uma energia, porque a energia é uma energia que tem que ser muito barata. Então, uma parte grande da energia que dá essa segurança para a rede do Bitcoin vem, por exemplo, de algumas regiões da China, em que eles produzem muito mais energia do que eles conseguem usar. E aí a energia fica muito barata e os mineradores acabam usando. Uma indústria muito móvel também. Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar. Inclusive, por ser uma indústria muito móvel, eu acho que é uma indústria em que você consegue até talvez viabilizar projetos que você não de energia renovável que você não viabilizaria se você não tivesse essa demanda constante vindo desses mineradores. Mais interessante do que isso hoje a gente está passando por um movimento que ainda é novo no mercado de cripto, mas eu acho interessantíssimo, que é a ideia de passar de consumir energia barata para consumir essa energia desperdiçada. Então, já existem várias empresas aqui nos Estados Unidos e ao longo do mundo, acho que usam, por exemplo, coisas como tipo gás natural, né? Esse processo de flaring de gás natural, que é extremamente poluente. Como você não precisa, o minerador de Bitcoin, a única coisa que você precisa é ter uma máquina lá, você consegue consumir a energia lá mesmo, você consegue consumir esse gás natural que, ao contrário, ele seria flared, né, que é muito poluente. Então, nesse caso, você até consegue ter um impacto positivo no meio ambiente. Isso é um negócio novo, mas tem várias empresas já fazendo isso, com escala grande até. Então, por exemplo, tem uma empresa chamada Equinor, que é uma das empresas de energia grandes da Europa, né, empresa do norte da Europa, que está acho que em 38 países, ela já tem vários experimentos sendo feitos nisso, nessa parte de flaring de gás. E para terminar, assim, esse algoritmo que o Bitcoin usa, que requer muita energia, ele não é o único jeito. Existem outros jeitos de você prover segurança para o blockchain que várias outras redes usam. Então, esse algoritmo consome muita energia, chamado de Proof of Work. E esses mais novos, eles chamam de Proof of Stake. Várias dessas redes mais novas de blockchain, eles estão vindo nesse esquema de Proof of Stake, que basicamente não consome nada de energia. E o Ethereum, que é o segundo maior, ele está num processo de transição de Proof of Work para Proof of Stake. Para o Bitcoin específico, eu não acho que o Proof of Stake funciona, porque ele ainda não é tão testado, ele é mais suscetível a ataques, né? Então o Bitcoin é muito focado nesse uso de caso de segurança e otimiza muito para isso. Então, para o caso do Bitcoin, acho que não. Mas o Ethereum, por exemplo, que é a segunda maior rede, ela já está migrando para Proof of Stake. Eu tentei dar uma pincelada grande aqui, porque isso é um tema muito vasto, mas basicamente o que eu quis falar mercado, é verdade que o Bitcoin consome muita energia, a maioria dos outros criptoativos não. Segundo, a maioria dessas energias são renováveis. Terceiro, está tendo uma mudança importante de consumo de energia para essa energia desperdiçada, que tem um impacto muito menor, ou em alguns casos até positivo, no meio ambiente. E terceiro, existem esses outros algoritmos mais novos que várias redes estão migrando para ele. Então, acho que assim, é mais ou menos igual a transição que a gente está vendo em várias indústrias, né? A gente está mudando de carro a motor de combustão para carros elétricos. Eu estou aqui na Califórnia, tem muito carro elétrico. Mas ainda a maioria dos carros, eles são carros de motor de combustão. Esse é um processo, né? É um processo que acontece ao longo do tempo. Eu acho que a indústria de cripto está passando por esse processo também. Davi, tem muitas perguntas, sei que a gente está estendendo um pouco o tempo, mas se você tiver mais tempo para duas perguntas, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre o ambiente regulatório e depois a gente vai abrir o microfone para um dos representantes que levantou a mão para fazer uma outra pergunta. Tá, legal. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui que eu vou falar com... tá.
Desculpa. Então, a pergunta sobre o ambiente regulatório? Isso. Legal. Esse é um outro grande tópico dentro de cripto. Deixa eu falar um pouquinho como que evoluiu esse negócio, pelo menos aqui nos Estados Unidos, que acho que é um dos mercados principais, ou talvez o mercado principal. O que a gente viu aí do último ano foi uma divisão muito grande na perspectiva regulatória. E basicamente o que a gente viu aqui nos Estados Unidos a divisão é o seguinte: se você está nos trilhos que tem KYC e AML, então vamos falar, se você está usando a Fidelity é uma empresa que é muito tem iniciativas muito interessantes sendo feitas na parte de Bitcoin e cripto. Então, se o seu Bitcoin está na Fidelity, se você está investindo via Bitwise, se você está investindo via Coinbase, se você está nessas trilhas, vamos dizer, reguladas e um pouco mais um pouco mais e na verdade mais que te dão essas proteções de KYC, na verdade a regulação foi extremamente progressista, assim, extremamente. A gente ficou surpreso com quanta coisa que foi anunciada. Aqui tem um órgão regulador que é o OCC, que é o principal regulador bancário, é um braço do Departamento do Tesouro, e o head do OCC, ele era o Chief Legal Officer da Coinbase, inclusive, e ele, assim, e durante a época do mandato desse cara, teve muita coisa que foi anunciado, e eu tenho certeza que esse tipo de avanço regulatório foi o que permitiu empresas como PayPal, Visa, Morgan Stanley e todos esses caras colocarem os pés em cripto. Então, se você está nessa parte, vamos dizer, na via, vamos dizer, KYC, de que o governo consegue ter algum tipo de oversight, está indo muito bem. Se você está na outra, e realmente existe um pedaço do mercado de cripto que é semi-regulado, em geral ele está fora dos Estados Unidos, em geral a gente aqui nos Estados Unidos nem consegue, ou é proibido de operar nessas exchanges, aí o mercado, e aí o law enforcement, né, os reguladores estão caindo com uma mão até mais pesada do que eu esperava. Então, por exemplo, tem uma exchange chamada BitMEX, que era a maior até não muito tempo atrás. Um dos founders foi para a cadeia, e os outros dois estão sendo, inclusive acho que eles vão ser ouvidos em corte nas próximas semanas, se eu não me engano, por violação do Bank Secrecy Act, que são aquelas coisas super sérias dos Estados Unidos que ninguém quer mexer. Então, assim, não é a SEC dando um tapinha no pulso por causa de investment protection, nada disso. Assim, são acusações muito duras. E eu acho que basicamente é isso que a gente está vendo, assim, essa divisão. Eu acho que, pelo menos aqui nos Estados Unidos, a gente vai continuar vendo isso. Então, se você está nesse mercado, que é o mercado que a gente está, a gente acha que o ambiente regulatório, na verdade, nos Estados Unidos eu acho que é bastante bom. Assim, ele nunca evolui da velocidade que a gente quer, acho que a SEC está lá meio atrasada, né, para aprovar um ETF de Bitcoin comparado com outros países, mas assim, é um negócio que eu sempre costumo brincar, é que em tempos de polarização política como hoje, pelo menos aqui nos Estados Unidos, cripto acho que é um dos poucos assuntos que tem suporte nos dois lados do corredor, tanto no Partido Republicano quanto no Partido Democrata. Eu acho que não tem tanta coisa em que eles concordam hoje. Então, assim, a minha visão aqui, pelo menos para o mercado americano, é bastante positiva. Para outros países, aí vai depender muito da jurisdição. Então, assim, por exemplo, a Índia é um país que ele está recentemente manifestando algumas reações mais hostis. E às vezes você tem alguns países em que com uma canetada você consegue fazer coisas que aqui nos Estados Unidos é mais difícil. Então, acho que aí vai depender muito de jurisdição mesmo. Ótimo, Davi. A gente tem aí a última pergunta, vem do Guilherme, que levantou a mão. Guilherme, pode fazer sua pergunta. Oi, Márcia. Oi, Davi. Tudo bem? Aqui é o Reif. Boa noite aí, pessoal. Fala, Guilherme. Obrigado aí pelo call, excelente. E minha pergunta, na verdade, é um follow-up ali no final da sua apresentação, que você falou dos riscos, né? E até agora você comentou a parte de regulamentação, assim, acho que assim, dá para entender bem até essa parte de regulamentação, de aceitação, né? De uso. Mas queria entender assim, um pouco na parte mais da tecnologia, que você até comentou um pouco na questão ali, na resposta do ESG, do meio ambiente, de energia, né?
você tem a questão de segurança por causa da energia, por causa do poder computacional, do Proof of Work. Mas o que na sua visão, assim, Davi, o que você enxerga hoje como potencial risco assim na parte tecnológica? Porque tudo que eu leio, todo livro, paper, assim, ele é muito, sempre falando do Bitcoin é state of the art, o Proof of Work é state of the art. Então, assim, o que você pode pontuar, assim, talvez é bem complexa a resposta, mas se puder pontuar, talvez em bullets aí, o que você enxerga como principal risco mais tecnológico, assim, eu te agradeço aí, obrigado novamente. Legal, show de bola. Risco tecnológico. Eu acho assim, acho que a primeira coisa importante é que assim, tem uma grande diferença de atitudes contra o desenvolvimento de software entre os protocolos, e a maioria deles cai num espectro. No caso do Bitcoin, por exemplo, o desenvolvimento é um desenvolvimento extremamente conservador. Normalmente, quando a gente pensa em empresa de software, a gente pensa em apps, né? Esse negócio meio Silicon Valley, move fast, break things, etc. Mas, na verdade, o negócio que eu sempre costumo falar, e até um negócio que eu gosto de olhar de perto, porque eu era engenheiro, uma das coisas que eu fiz nessa minha transição de mercado para cripto foi que eu voltei a programar e olhar essas coisas bem mais de perto, que assim, o processo de desenvolvimento do Bitcoin, ele é muito mais parecido com o processo de desenvolvimento de um reator nuclear, ou de lançar um foguete. Pensa em mission critical software, tá? Então, no caso do Bitcoin, no processo de desenvolvimento, eu não quero falar que ele é um processo conservador, porque ele move muito rápido, tem muita inovação e coisa interessante acontecendo no Bitcoin, mas ele tem essa cabeça de preservar, porque afinal de contas a gente está falando de uma rede aí que está segurando mais de $1 trilhão de valor. Existem outras redes, então, por exemplo, o Ethereum, em que eles têm uma atitude mais diferente. Assim, então, eles têm uma atitude mais essa Silicon Valley, move fast, break things. Então, você vai ver coisas como hard forks com muito mais constância, que são coisas que no Bitcoin às vezes são impensáveis. Você vê nessas outras redes acontecendo de maneira muito, muito mais comum. Então, assim, tem várias atitudes diferentes. Eu acho assim, software é software, existe risco de bug. Esses riscos já teve, né? Já teve riscos grandes para quem olha o mercado de cripto há mais tempo, talvez vai lembrar de alguns bugs que existiam até no Bitcoin, né, que foram grandes, assim. Mas como estava no começo, assim, já era um negócio relativamente fácil de consertar. Esse risco sempre existe. Eu diria que no caso do Bitcoin, ele é realmente menor, porque o Bitcoin é mais simples, o Bitcoin tem essa filosofia de segurança e o nível técnico que tem no Bitcoin é extremamente alto, né? Assim, um negócio que eu sempre falo, eu estou em Stanford, né? E eu fiz umas aulas de programação lá, e eu fiz os cursos de programação do C++, e que é uma linguagem de programação usada no Bitcoin. E no fim do curso, o professor falou, eu nem gosto, isso faz um tempo já faz 4, 5 anos. O professor falou, eu nem gosto muito desse negócio de Bitcoin, mas se alguém quer aprender a programar C++, entra lá na base de dados do Bitcoin, porque aquele negócio tem a qualidade daquele código é um negócio que eu nunca vi. Então, assim, a qualidade técnica ali é extremamente alta. Assim, você tem alguns dos melhores desenvolvedores do mundo e alguns progressos muito importantes acontecendo ali. Os outros protocolos, eles são, eu diria que eles têm um risco técnico um pouco maior, mas aí você tem uma gradação, né? Então, por exemplo, o Ethereum já é um negócio bastante grande, já tem muita pesquisa sendo feita, tem muito budget de pesquisa também sendo feita em Ethereum, tem muita pesquisa em criptografia aplicada e sendo feita em Ethereum, então eu diria que o risco é menor, com certeza menor que o Bitcoin. Diria que não, desculpa, o risco técnico do Ethereum é maior que o Bitcoin, mas eu ainda diria que é um risco bastante baixo, já é uma tecnologia bastante bem estabelecida, mas o Ethereum ele é mais complexo, e pelo fato dele ser complexo, existem alguns riscos. O Ethereum está passando por um processo de upgrade, né? O Ethereum daqui a 2 anos, 1 ou 2 anos, ele está passando por um processo que chama Ethereum 2.0, assim, o Ethereum vai mudar muito nos próximos 1 ano ou 2. Então, acho que essa é uma das coisas que eu prestaria muita atenção. Isso é um dos maiores projetos de engenharia acontecendo, talvez, em software hoje, mas com certeza o maior aí acontecendo em cripto é esse upgrade do Ethereum. Muita pesquisa sendo feita, já coisa de 4, 5 anos. A gente está começando a ver as implementações desse upgrade. Então, o Ethereum, esse upgrade começou
vamos dizer assim, a fase 0 dele, vamos falar, começou no final do ano passado, e a gente vai ver várias dessas fases entrando. Então, eu prestaria um pouco de atenção nisso, obviamente, upgrade de software é um negócio que aumenta um pouquinho o risco, mas o pessoal do Ethereum também, time extremamente capaz, muito desenvolvedor, muita pesquisa, muita coisa sendo feita lá. Onde você costuma ter um pouquinho mais de risco técnico são nos mercados mais novos. Assim, e até em DeFi, esse é um dos negócios que a gente até fala, a gente acha que não vai dar tempo de falar tanto aqui de construção de índice, mas é um negócio que a gente leva em consideração, mas vira e mexe no mercado de DeFi, você acaba vendo uns hacks, você acaba vendo algumas situações, às vezes o hack é técnico, porque realmente tinha um bug no contrato, às vezes é um hack econômico, é simplesmente que o contrato foi explorado de um jeito que os designers não estavam esperando. Tem vários tipos aqui de exploits, né, que podem acontecer nos protocolos de DeFi. Quando você pensa nos maiores, assim, dificilmente são exploits fatais, exploits críticos, né? Você pensa no Uniswap, no Aave, nesses aí que, por exemplo, estão no nosso índice de DeFi, eu acho que seria muito difícil. Mas vira e mexe, quando você vê os protocolos menores, você vê um pouquinho mais de ataques acontecendo aqui. Isso acontece porque é tecnologia nova, é tecnologia mais complexa, especialmente no DeFi, existe esse conceito de interoperability, de composability, que eles interagem entre eles, né? Então, eles ficam mais complicados ainda. Então, mais ou menos isso, assim, existe um espectro aqui, mas, em geral, quanto mais estabelecido, menor esse risco de o risco técnico. Mas ele sempre existe, ele nunca é zero. Riff, obrigada Perfeito, pela obrigado, pergunta. Obrigada a todos os participantes. Davi, é impressionante o quão a gente teria aqui temas e assuntos para explorar ainda contigo, e eu tentei fazer aí um combinado entre as perguntas para tentar atender a todos, mas a gente já passou bastante do nosso horário. Queria agradecer a tua disposição de estar aqui com a gente, foi uma aula, foi ótimo, foi um prazer reencontrá-lo e aprendi bastante aqui contigo. Então, tenho certeza que a gente tem demanda para ter outros papos e se aprofundar em alguns temas específicos, então voltarei a procurá-lo para falar aqui com a turma em outra oportunidade. Muito obrigada a todos e continue aí com bastante sucesso aí na Bitwise e aí morando no mercado americano. Obrigado, Marcinha, foi um prazer. Quando quiserem, o meu e-mail é davi@bitwiseinvestments.com, então para quem quiser me contactar direto, esse é o meu e-mail, fiquem à vontade, eu adoro falar sobre cripto, vocês devem ter percebido que se eu começo a falar eu não paro, e quando quiserem, só falar comigo. Estamos aí. Tá ótimo. Obrigada, boa noite. Valeu, tchau, tchau. Tchau.